Ok. Sim. Então, boa tarde. Bem-vindos à oficina Nós Sangramos o Corpo Feminino como Medida para a Normalidade. Essa oficina está sendo ofertada pela IFCTEC, pelo Projeto Cientificando e pelo Projeto Histórias de Mulheres Artistas. Ela vai ser ministrada pela bolsista do Projeto Histórias de Mulheres Artistas, a Isadora Peixoto, sua coordenadora de projeto, a professora Juliana Mullin, que é formada em licenciatura, artes visuais e mestre em educação pela URGS. Também teremos a participação do grupo de extensão da URGS, Direito para Todas. A integrante Lúcia Carolina vai falar com vocês depois. E ela é mestranda em Direito pela URGS e advogada. Eu gostaria de avisar que a oficina vai ser gravada para as pessoas que não conseguiram participar e para se vocês quiserem rever depois, e ela vai estar disponível no YouTube da IFCTEC. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, é só levantar a mão e falar ou colocar ali no chat mesmo. Agora eu passo a palavra para a Juliana, professora Juliana. Oi, gurias, acho que temos uma maioria de meninas, temos o Sandro e o Pablo, bem-vindos aqui conosco. Obrigada a todo mundo que está presente, disponibilizou esse tempo para a gente conversar um pouquinho. Isa, eu vou pedir para tu projetar para nós aí, compartilhar a apresentação, pode ser? Claro. Tá. E a gente divulgou um pouquinho de como é que vai funcionar, né, a oficina, a gente vai ter algumas falas e no final vamos convidar vocês a produzir também algumas coisas para continuarmos essa conversa, né? Mas a primeira coisa, assim, eu pensei da gente fazer uma costura, né, por que a gente está propondo esse tema, esse assunto aqui na IFCTEC, né, que é uma feira de ciências e inovação tecnológica, e aí fiquei bem feliz de ver que na semana passada teve uma abordagem também, para quem não assistiu, fica a indicação, né, de uma ginecologista que teve aqui também participando da IFCTEC, trazendo informações importantes, acho que ficou lá no Instagram da IFCTEC também, né, esse registro, mas trago para a gente pensar, assim, no nexo, né, da proposta, né, dessa nossa oficina, o que tem a ver, por que a gente está pensando em costurar com a IFCTEC essa problematização sobre a menstruação, né, sobre os nossos corpos, o nosso funcionamento, enfim. Então, esse projeto que eu e a Isa desenvolvemos nesse ano é uma retomada do projeto Histórias de Mulheres Artistas, que começou em 2019, e naquele ano a gente tinha uma abordagem a partir do cinema, né, e nesse ano a gente busca, então, artistas contemporâneas que estão trabalhando sobre a corporeidade feminina, e a Isadora também tem uma pesquisa bem legal sobre uma construção poética, né, sobre a corporeidade feminina, um processo todo dela, que ela vai apresentar um pouquinho depois para vocês. Esse projeto, então, tem o fomento do edital de apoio a programas e projetos em arte e cultura do IFRS. Passa, Isa. E aí, então, né, o que tem a ver uma coisa com a outra? Volta, Isa, eu deixei separado só a pergunta. O que é um tabu? E aí, num primeiro momento, queria perguntar assim, se alguém se sente à vontade, gostaria de abrir o microfone e definir para a gente o que é um tabu. Vou dar 10 segundos, senão eu continuo falando. Que eu planejei falar bem pouquinho, mas eu me empolgo. Ou se quiserem ir escrevendo também, né, fiquem à vontade. Passa de novo, Isa. Deixa para o final, para mais adiante o próximo slide. Passa 2 vezes, por favor. Não, volta, sou demais. Vamos para frente. Passa o próximo. Ih, voltou. Tá com um pequeno delay, eu acho, entre passar e aí... Mais um à frente. Mais um. Agora sim. Aí, né? Então, sobre o tabu, eu até pensei assim, né? Pode ser difícil a gente conceituar num primeiro momento, assim, o que é um tabu sem consultar um dicionário, fica um pouco complicado, né?
embora talvez todas nós saibamos do que se trata um tabu, né? E aí talvez eu pensei em jogar, se vocês pudessem me dar alguns exemplos, eu gostaria de saber, né, se vocês pudessem dar, talvez assim, não a definição de um tabu, mas algum exemplo, vocês se sentiriam à vontade de comentar? Um tabu pode ser a questão da virgindade, né? Que se a mulher não é virgem no casamento, tem essa coisa do tabu do casamento, da virgindade da mulher, né? Então, de casar virgem, né? Casar virgem. Obrigado, Leila. Esses mitos, né, que a gente fala meio só. Obrigado, Leila. Sim, e que tem uma moral religiosa também, né, que atravessa isso, mas que está presente em diversas religiosidades também, né? Não é sim, não é uma única, claro. Que mais, gurias? A gente tem vários tabus que são super emergentes agora, né, também. Eu vou entrar um pouco nessa definição aqui do Freud, mas muito pouco, porque eu acho Freud muito complicado também para a gente trazer aqui, mas tem uma publicação dele que é muito importante, que é sobre totem e tabu, né? E Freud, quem não sabe, né, quem não conhece ainda, é o pai da psicanálise, vai trazer várias chaves para a gente pensar no inconsciente humano, né? Ele vai falar sobre como na subjetividade humana, historicamente, vão ocorrer processos de conversão dos mitos, que são referentes à origem das coisas, né, de como as coisas surgem, e esses mitos passam a se transformar em tabus. Então, para o Freud, os mitos são equivalentes a totens sagrados, né, e correspondem a um período de um imaginário que, quando é superado, ele não desaparece completamente, então ele continua existindo numa forma inferior, numa forma desprezível, de modo que os objetos que antes eram adorados, esses elementos que eram adorados, ou os fenômenos que eram adorados, eles se transformam em objetos de horror. Então, é o sagrado que se transforma no impuro, né, no desprezível. Então, como Freud é bastante complexo, tem uma entrevista do Pondé, que eu vou deixar também o link depois, e eu cito ele aqui. Ele vai nos explicar que um tabu, ele é uma interdição. Acho que alguém falou silenciamento, ali foi a Yasmin. É um silenciamento, ele é uma interdição, uma proibição de tudo que se possa desenvolver num determinado assunto, né? Então, é uma interdição do próprio pensamento, uma interdição sobre a linguagem, sobre as experiências, e é uma interdição sobre o conhecimento. Daí, volta lá, Isa, lá naquele slide aí, né? Então, assim, quando a gente, voltando já para o tópico da menstruação, né? Quando a gente fica menstruada, pela primeira vez, a gente escuta uma série de conselhos e de orientações que antes da gente pensar em questionar, a gente sabe que a gente tem que seguir, né? Porque se não seguir, algo ruim vai acontecer. E aí a gente muitas vezes não se preocupa, por um certo medo, por um certo receio até, a gente não se preocupa em primeiro conferir aquilo, em validar aquilo cientificamente, né? Primeiro a gente segue como uma coisa quase que sagrada, assim, né? E aí, sobre a menstruação, tem uma série de orientações que a gente escuta, né? Que eu gostaria muito de estar vendo vocês, assim, para compartilhar, porque eu sei que vocês falariam também, imagino eu, né? Que vocês falariam sobre não andar descalça, não lavar o cabelo, não fazer bolo, não orar, né, não rezar, quem tem prática religiosa, e às vezes até de se isolar, né. E aí hoje, né, sobre esses tabus emergentes, a gente tem várias outras construções, inclusive as mães que se arrependem de ter filhos, né, e que nem por isso desgostam dos seus filhos, mas que é algo meio que não se pode falar, né. E o Pondé também fala que hoje é um tabu um otimismo, que é uma certa virtude cívica, assim, né? É um pouco aquela crítica que a gente faz da positividade que é tóxica, né? Tu tem que ser sempre muito positivo se tu vier com críticas, não, pessoa pesada, né? Não pode problematizar as coisas. Então, pode passar, Isa. A minha gata que abre a porta aqui faz muito barulho. Então, sobre essas interdições, né, que o tabu exerce, a gente precisa entender que seja qual for o assunto, né,
os tabus, eles são uma forma de controle também sobre os sujeitos, né? E como forma de controle, a gente tem que pensar, para além dos regimes totalitários, também alguns mecanismos de controle que são exercidos pelo mercado, pelo marketing, né? Agora com marketing digital, pela opinião popular, né? E esses mecanismos, eles não são totalitários, mas eles exercem um controle difuso sobre os nossos comportamentos e que é muito, muito visível, né? E um tabu, então, ele vai reproduzir nesses mecanismos de controle o seu poder de interdição e vai também resultar numa intervenção científica e mercadológica, ou seja, na medida que do assunto não se fala, nesse assunto não se avança, né? E aí, nossos corpos, né, nossos corpos de mulheres, e aí a gente está falando aqui de corpos que menstruam, né, de corpos cisgêneros, mas porque somos duas mulheres cisgêneros problematizando nossa corporeidade. Daqui a pouco a gente vai ter outras composições corporais, né? Isso é muito importante de dizer. Mas estando esses nossos corpos suspensos desse mundo normal, né? A gente está na dimensão do tabu, a gente vê um certo atraso para o desenvolvimento de soluções, de produtos que contribuam para o nosso bem viver como mulheres. E aí eu vou falar de bem viver por uma questão epistemológica mesmo, né? Não de uma qualidade de vida que seja dependente de um mercado, né? Não queremos nos colocar como dependentes de um consumismo ou dependentes de produtos para viver bem, mas que nós possamos ter um bom entendimento, e um bom encaminhamento de soluções para as dores que nos afligem, sejam quais forem, né? Então, dores e desconfortos que são próprios dos processos femininos podem ser, né, amenizados com avanços científicos também. E na medida em que seja a pauta da ciência, a nossa fisiologia e a nossa anatomia, e que o nosso autocuidado seja para além desse otimismo tóxico, né, de postar que estamos bem, que a gente vê isso muito na publicidade, né, também como produtos, né, os nossos corpos como produtos, que seja uma prática revolucionária de liberdade, né, esse nosso autocuidado. E aí tem uma série de outras questões, né, sobre os exercícios de alimentação, os utensílios de higiene e ecológicos, enfim, que a gente poderia tratar e que discutir esses assuntos nos ajudaria a avançar, né. Então, acessar as informações para que a gente tenha condições de escolha, né, é uma coisa fundamental. E são vários pontos, né, em que a gente precisa avançar, mas sempre, na minha perspectiva, que nós não nos tornemos reféns do consumo, né, e que seja, assim, pela saúde, pela vida e pela saúde integral das mulheres, né. Então, nós sangramos e essa é a nossa normalidade. Aí, pode passar, Isa. Ainda ontem eu fui banida do Facebook, queria fazer esse registro aqui, por 24 horas, porque eu fiz 2 postagens que uma tinha a imagem, era um desenho, né, super caricato, assim, de um parto vertical, e o parto é um outro elemento que foi completamente transformado pelo mercado, né, tem uma série de questões, o parto é outra pauta da nossa corporeidade, assim, né, e aí eu fui, nem era explícito, não tinha nada explícito, né, na imagem, era só uma figura na vertical com as mãos assim para baixo, né, como quando a gente pega a criança que nasce. E eu fui banida, gente, do Facebook por 24 horas, mas tudo bem, vou voltar lá depois. Então, quando a gente fala de acesso à informação, né, a gente precisa repercutir, né, burlar, subverter essas interdições, seja dos tabus nas nossas conversas informais, pessoais, particulares, né, ou presenciais, ou seja, nessas plataformas digitais aí, que tem também uma série de mecanismos de funcionamento que operam também um certo controle sobre os conteúdos que são veiculados, né, e aí é que a gente precisa repercutir mais esses assuntos que nos cabem, que nos tocam, nos envolvem, sobretudo considerando que, apesar de agora estar na moda, tem uma certa onda, assim, de se falar em pobreza menstrual, não é nas famílias mais pobres, né, não são nas famílias mais necessitadas, talvez, que estão com esse assunto já batido, né, não é nos presídios que a gente está vendo a superação desse assunto. Então,
a gente precisa pautar cada vez mais e seguir pautando essa nossa corporeidade, cis e trans, até que ela possa, de fato, se livrar da condição de tabu para ser totem, né? Para alcançar o status de coisa normal, de coisa normalizada, visto que ela é natural para nós, né? Então, quanto mais a gente repercute esse assunto, mais chance de alcançar pessoas em diferentes condições de acesso à informação, né? Então, nesse sentido que a gente está trabalhando. Passa, Isa. E aí eu trago uma imagem para a gente pensar da Harmonia Gonzalez, né? O Da Vinci, o Leonardo da Vinci, lá em 1500, mais ou menos, ele fez uma ilustração que chama O Homem Vitruviano, que é um ícone do pensamento ocidental antropocêntrico, né? E o homem é o centro de todas as coisas, não é Deus mais que está no centro, e sim o homem, né? Mas quem é esse homem, né? Quem é esse sujeito é algo que o nosso período atual nos permite problematizar também. E se esse homem fosse uma mulher, né? Porque os nossos corpos, claro que os nossos corpos de mulheres não são iguais, todos, né? Mas os nossos corpos são diferentes também do funcionamento orgânico, biológico, natural lá dos homens. Então, quais são as medidas de todas as coisas, né? Para nós, não vão ser as medidas lá do Da Vinci, talvez, por uma questão de corpo e por uma questão de época também, né? Então, a Harmonia Gonzalez é uma artista, uma mulher negra, que vai recriar uma proposta, agora, então, de uma mulher negra como centro de todas as coisas, como medida para todas as coisas, né? Passa, Isa, mais adiante. Ali tem uma imagem da Harmonia pintando, ela vai pintar também várias cenas, aqui eu trouxe só duas, né, da criação do homem. Essa é uma imagem do Michelangelo na Capela Sistina, e retrataria, né, Deus quando cria o homem, no momento da criação do homem, né, e então Deus aqui é uma deusa negra, né, e cria uma mulher negra. E a gente precisa, então, pensar, né, sobre essas estruturas que são institucionais, muitas vezes, mas são subjetivas também, né? Elas operam, esses mecanismos todos de controle que nos cercam, eles operam também na nossa subjetividade. Eu acho que era isso a minha fala, acho que não tem mais nada na sequência, mas são alguns pontos. Eu fui procurar no dicionário, porque eu quis colocar a mulher como dona, né? Dona das escolhas, dona do pincel que vai criar a imagem e escrever a história, dona da caneta que vai escrever a história. E aí me ocorreu, né? Muitas vezes as palavras, elas têm no dicionário, seja o dicionário mais clássico ou mesmo nesses mais informais, elas têm sentidos diferentes em função do gênero, né? E eu achei interessante que dono se refere ao que eu queria dizer como dona, né? Como proprietário, possuidor, né? Definidor daquela coisa. E dona, né, tem aqui também essa interpretação de ser uma mulher casada, Dona Terezinha, né, sei lá, Dona Cleusa, e não é esse sentido, né, mas sim o sentido de proprietária, de quem decide os rumos do que vai ser trilhado. Agora sim, acho que era isso que eu tinha para a gente pensar um pouquinho por que temos que ver, né, com ciência, porque na medida em que a gente reproduza esse assunto, a gente vai estar contribuindo para sair dessa dimensão de tabu, para criar, talvez, não digo um totem mitológico, mas uma condição de normalidade para a nossa existência física e emocional, enfim. E aí, eu passo, em seguida, para a Lúcia, que vai falar um pouquinho para a gente, mais no âmbito das políticas. Aqui tem algumas referências, a gente pode depois disponibilizar o material. Pode interromper, Isa. E a Lúcia vai falar um pouquinho para a gente sobre políticas, né? Que a gente vê vários movimentos, várias notícias, né? De situações que estão tramitando. E aí, quando eu penso na mulher como dona da caneta, a gente também precisa pensar quem são os sujeitos que estão nas condições de parlamentares, né? Ou de presidentes ou de prefeitos e prefeitas deliberando sobre os caminhos de coisas que nos impactam na vida, né, no dia a dia. Então, Lúcia, vou passar a palavra por ti. Eu me estendi um pouco mais do que eu pretendia. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Juliana para estar participando aqui
IFCTEC, representando o Direito para Todas. A gente fica muito feliz pela oportunidade de, enfim, somos um projeto de extensão que tem como objetivo estar nas escolas e levar conhecimento sobre os direitos das mulheres para as escolas, né? Então, é muito bom estar nesse espaço hoje. Eu tenho uma apresentação de slides também, então eu vou compartilhar uma aba aqui, só um pouquinho. Não. Maria. Vocês estão vendo a apresentação? Eu tenho que botar em apresentar, eu acredito. Sim, já está apresentando. Tá grande agora a apresentação, né? Tá, sim. Sim. Uhum. Tá, peraí, deixa eu só organizar a minha tela aqui um momento. Bom, como eu estou apresentando, se alguém comentar alguma coisa no chat ou levantar a mão, eu não vou ver, assim, então podem me interromper pelo microfone, se vocês acharem necessário. Bom, eu me planejei, na verdade, para iniciar falando sobre o projeto de extensão do Direito para Todas. Mas, pelo andar das coisas aqui, acredito que seja mais interessante eu pular essa parte e deixar para o final. A gente só um pouquinho, estou tendo um problema aqui com... Eu vou interromper o compartilhamento, vou compartilhar de novo, só um momento. Dez a 0 para o computador hoje. Agora vai dar certo. Bom, quando eu conversei com a professora Juliana, né, e com a Isadora sobre esse momento de hoje, eu decidi trazer para a feira o assunto das políticas públicas da dignidade menstrual. E, bom, eu vou passar um vídeo sobre o direito para todas no final, mas eu começo dizendo que, né, o Direito para Todas, então, ele é um projeto de extensão da URGS, né, que tem como objetivo principal proporcionar aos alunos, especialmente às alunas, as ferramentas para atingir toda a sua capacidade e autonomia na defesa dos seus direitos, que a gente realiza principalmente por meio de oficinas em escolas públicas de Porto Alegre e da região metropolitana, né, para alunos do ensino médio, e a gente debate temas como saúde, educação e trabalho e violência sob perspectiva de gênero. Mas por que falar do Direito para Todas e por que o Direito para Todas, como projeto de extensão, está envolvido nesse movimento pela liberdade para menstruar? Bom, acontece que o Direito para Todas também é um clube Girl Up em Porto Alegre. O que é o Girl Up? O Girl Up é um movimento global vinculado à Fundação das Nações Unidas, que conecta meninas de todas as partes do mundo para lutarem por igualdade de gênero, né? Ele possui clubes em todo o mundo, que na verdade são coletivos, né? No caso do Direito para Todas, além de ser um clube Girl Up, é um projeto de extensão. Mas é possível, assim, é só entrar no Instagram do Girl Up, depois eu vou ter ali os arrobas de vários movimentos nesse sentido. Tem um link, tu entra em contato com eles pelo WhatsApp e fala, eu sou uma menina de tal cidade, eu tenho interesse em criar um clube Girl Up. E aí, eles dão todas as ferramentas para que esse clube seja criado, né? E a ideia desses clubes é que eles, são coletivos em que as meninas se reúnem para aprender e assim se empoderar sobre os seus direitos. E aí, qual é o ponto de falar do Girl Up? Porque no Brasil foram os clubes Girl Up que iniciaram o movimento pelo fim da pobreza menstrual, né?
e nesse caminho eles contaram com o apoio da ONG Nossas e da Rede Self Educacional, no movimento que é chamado Livres para Menstruar. Bom, para falar sobre políticas públicas de dignidade menstrual e qual o papel do poder público no movimento pela dignidade menstrual, primeiro a gente precisa falar sobre pobreza menstrual, né? Esse é o slide do vídeo que eu passei, né? O que é e como atinge o Brasil. Bom, conceitualmente, né, a pobreza menstrual ela é a falta ou a dificuldade de acesso aos produtos de higiene e ao saneamento básico pelas pessoas que menstruam durante seu período menstrual. E por que a gente fala pessoas que menstruam? Depois, falando do PL estadual do Rio Grande do Sul, ele usa essa linguagem neutra, porque, como a professora Juliana falou, a gente está aqui falando de mulheres cis, né, porque são as mulheres que têm útero, que menstruam e tal. Mas a gente também está falando aqui dos homens trans, né? Os homens trans também menstruam. Então, a gente usa essa linguagem, pessoas que menstruam. Então, além dessa falta de acesso a produtos de higiene e saneamento básico, é também a falta de uma educação adequada sobre o período menstrual, né? E a dignidade menstrual é considerada pela ONU uma questão de direitos humanos e também de saúde pública, já que envolve desde o acesso à água potável, né, ao acesso a absorventes, sejam descartáveis, sejam bioabsorventes, ou outros instrumentos de contenção e coleta do sangue menstrual, né? E aí, como eu coloquei aqui, falta água, faltam banheiros, falta dinheiro e falta educação menstrual. E aí eu vou me deter um pouquinho mais em cada um desses pontos. Eu trouxe dados do relatório Livre para Menstruar, que foi feito pelo Girl Up junto com o Nossas, né? Destaquei somente alguns, porque é muita informação, mas o relatório completo está disponível para download no site do Movimento Livre para Menstruar. Bom, falando em números, no Brasil a gente tem 60 milhões de pessoas que menstruam, né? Considerando o número de mulheres em idade, né, de ter o ciclo menstrual, isso corresponde a 30% da população. É muita gente. E no Brasil, 1 em cada 10 meninas não vai para a escola enquanto está menstruada, o que prejudica gravemente o desempenho escolar. No Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 700 mil meninas em idade escolar. Comparando esses dados, a gente teria cerca de 70 mil meninas afetadas. Ou seja, 70 mil meninas hoje, no Rio Grande do Sul, deixam de ir para a escola porque estão menstruadas. Isso também está relacionado não só com o acesso e com a dignidade menstrual, mas também com a educação menstrual, que é um ponto muito importante. Outra informação é de que falta água. A gente tem 17% das meninas com até 19 anos e 11% das mulheres com mais de 80 anos sem acesso à rede geral de distribuição de água. E dentro desse percentual das meninas sem acesso à água, quando se faz um recorte de raça, ele fica muito maior, porque é 15,5% das pardas e 15,7% das meninas pretas. E faltam banheiros. 1,5 milhões de brasileiras vivem em residências sem banheiros. E muitas meninas não têm banheiro em condições de uso na escola. E quando tem, bom, vocês podem ver por vocês. Se a gente for pensar em cortes na educação e tudo mais que está tendo atualmente, né? Isso se reflete nessas questões de infraestrutura, como, por exemplo, ter sabonete no banheiro, ter papel higiênico, ou o banheiro ter água e funcionar. 37% dos banheiros de escolas falta sabonete, em 8% falta papel higiênico, e em 4% dos banheiros não se tem pia ou ela não funciona. Né? Como é que você vai fazer o manuseio, né, do momento ali que tu está menstruando, do absorvente, do coletor, sem água, sem banheiro, sem uma pia para lavar a mão, né? Então, a menstruação, a dignidade menstrual, ela vai muito além de tu ter o absorvente ou o coletor ou o bioabsorvente. Ela passa por uma questão estrutural de saneamento básico, que a gente não tem em muitos lugares do nosso país, né? Quando a gente pensa em educação menstrual,
Bom, falta de educação menstrual. Teve uma pesquisa feita pela Sempre Livre em 2018, que ouviu quase 10 mil brasileiras entre 12 e 25 anos de idade, e essa pesquisa revelou que na faixa de 12 a 14 anos, 22% das meninas afirmam não ter acesso a produtos confiáveis relacionados à menstruação, porque não tem dinheiro ou porque eles não são vendidos perto de casa, ou seja, falta dinheiro. E nesse sentido, uma mulher gasta cerca de até 8 mil reais em absorventes ao longo de sua vida, porque são muitos anos menstruando. A primeira menstruação ocorre ali por volta dos 11, 12 anos de idade, e a mulher passa dos 50 anos menstruando, né? Além de que as mulheres brasileiras que estão entre os 5% mais pobres da população precisam trabalhar até 4 anos de suas vidas, trabalha 4 anos da vida só para pagar o custo dos absorventes que vai ser usado ao longo da vida. Então, assim, a pobreza menstrual, ela tá ali, ela não é só uma pobreza, ela é uma pobreza, sim, financeira, mas é uma pobreza financeira e estrutural que precisa de muito trabalho. Não, sabe, tem muita campanha de arrecadação de absorvente, tem todos os PLs, mas, assim, enquanto a gente não tiver projetos de lei aprovados e efetivamente aplicados, né? Porque depois, quando eu apresentar o andamento dos projetos no Brasil, a gente vai ver que tem projeto aprovado, mas que não foi implementado, né? Enquanto não for uma política pública, não envolver uma estrutura maior, a gente só vai estar tapando sol com a peneira, sabe? Tapando buraco, resolvendo ali. Claro, é muito importante, eu sei que nesse momento dessa oficina aqui também vai ter a distribuição dos coletores. São ações importantes que a gente deve continuar fazendo, mas que devem ser feitas enquanto se luta por algo maior, que é essa política pública de combate à pobreza menstrual. E, bom, então, se pobreza menstrual é isso, o que é a dignidade menstrual, né? Então, a dignidade menstrual, conceitualmente, né, tem por meta remover qualquer ameaça a uma vivência da menstruação como um fenômeno natural e saudável. Então, tudo que torna a menstruação algo que não seja natural, que não seja saudável, é o que a dignidade menstrual busca combater e remover. E aí, voltando ao que a gente falou antes, de que falta água, falta banheiro, falta dinheiro e falta educação menstrual, quando se fala em dignidade menstrual, o que a gente precisa? Saneamento básico, acesso universal a absorventes higiênicos e outros produtos para absorver e coletar o sangue menstrual, e aí a gente tem os absorventes descartáveis, os bioabsorventes, as calcinhas menstruais, os coletores, né? E a educação menstrual, né? Que está muito, muito, muito ligada. Então, bom, a dignidade menstrual está intrinsecamente relacionada à dignidade humana, né? E por ser algo relacionado à dignidade humana, existe essa obrigação do poder público de garantir esse direito. Por muito tempo não se falou da dignidade menstrual como um direito, sempre foi um tabu, como bem a professora falou antes, isso nunca foi um problema público, né? Sempre foi um problema privado, dentro de casa, de mulher para mulher, e às vezes nem isso, né? Muitas mães não falavam, não sei se a professora ouviu da mãe dela alguma explicação sobre menstruação, né? Então era algo que ninguém falava e só acontecia, e cada mulher, cada menina tinha que lidar com isso sem ter conhecimento, sem ter informação, sem ter nada. Era um assunto privado do ambiente doméstico e não um assunto público. E agora, graças a esse movimento que começou com as meninas, né, são meninas a partir de 12, 13, 14 anos, que ele começou e passou a se tornar um assunto público, né? E aí eu vou falar aqui, então, da educação menstrual, que é o terceiro ponto, né? O que é a educação menstrual, né? Conceitualmente, é o amplo acesso à informação sobre o ciclo menstrual, contemplando-se a perspectiva biológica, emocional, social e as questões de sustentabilidade, né? De não ver a menstruação como uma palavra suja. E aí aqui eu trago algumas coisas que não estão nos slides que eu vou falar, que eu acabei lembrando quando os slides já estavam prontos. Porque, assim, a gente nasce
eu ouvi isso, assim, talvez a minha mãe, a minha avó, vocês meninas que agora estão no colégio, participando desse movimento, talvez já não vejam mais dessa forma, não tenham isso internalizado, mas por muito tempo se vendeu a ideia de que o ciclo menstrual é algo impuro, né? Teve, sei lá, propagandas de absorvente sempre com uma narrativa de frescor, porque, bom, né, o absorvente vai proporcionar frescor, porque o ciclo menstrual é impuro, narrativa de esconder a menstruação, de dar segurança e de, né, proteção. É como se eles dissessem, a menstruação é nojenta e os nossos produtos representam a limpeza e frescor. Propagandas de absorventes falando de que, porque o absorvente estava pequeno, vai caber no bolso da tua calça, ninguém vai ver que tu tá carregando. E aí fica a pergunta, né? Por que ninguém pode saber que eu tô carregando um absorvente no bolso da minha calça, no bolso do meu casaco, ou na minha bolsa, né? Por que ninguém deve perceber que eu tô menstruada? E eu lembro de quando eu estava no colégio, isso já faz muito tempo, logo que eu comecei a menstruar, estava no ensino fundamental, era aquela coisa, né, de vou ter que trocar o absorvente no meio do horário da aula, e pega da mochila e esconde na manga do casaco, e vai para o banheiro, e volta, e pergunta para a amiga se está marcando, etc e tal. Todo mundo provavelmente já passou por isso, né? E não se falava, mas não se falava mesmo. E olha que eu não sou assim tão mais velha que vocês. E aí, agora eu vou trazer umas informações aqui, também, que já que a professora falou em tabu, eu não quis me meter antes, porque eu ia fazer uns pequenos comentários. Porque tem quem diga que a palavra tabu vem da palavra polinésia tupuá, que significa menstruação. Né? Tem algumas pesquisas sobre isso. Há controvérsias, mas tem, é uma indicação interessante. E eu teria que depois então um compartilhamento para mostrar, mas esses dados que eu estou falando agora eu retirei de um livro que se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. E ele tem um trecho que fala muitas curiosidades sobre menstruação e que, falando em educação menstrual, é interessante trazer agora. E aí a gente vai pensar, bom, menstruação é tabu, a gente aprendeu que menstruação é algo sujo, é algo impuro, então a gente tem que ter um movimento de educação menstrual para mudar isso, para que se fale, para que a gente tenha espaços como esse, numa escola, numa feira de ciências, em que tem mais de 25 pessoas aqui falando abertamente sobre menstruação. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, nunca imaginei que aos 26 eu ia estar falando sobre isso abertamente. E, bom, a gente tem, ao longo de toda a história, né, do momento que a menstruação deixou de ser algo sagrado nas culturas mais primitivas e vieram as religiões patriarcais, ela começou a ser algo sujo. Muitas culturas compraram essa ideia de que o fluxo menstrual seria impuro. E tem uma passagem da Bíblia, em Levítico, que diz o seguinte: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela sentar ficará impuro. Bom, então assim, né, foi uma construção pesada, né, sobre as impurezas da menstruação. E está intrinsecamente ligado à necessidade da menstruação hoje. Eu vou trazer umas curiosidades, assim, ó. Aqui a professora trouxe, não dá para lavar o cabelo quando está menstruada, né, coisa que a gente conhece mais. Mas na década de 20, se dizia que a mulher não podia fazer permanente no cabelo quando estivesse menstruada, porque permanente não funcionaria. E, no século XIX, a indústria do ópio não empregava nenhuma mulher, pois acreditava que o ópio ficaria ruim se houvessem mulheres menstruadas por perto. E por aí, são só alguns exemplos de várias coisas bizarras que se acreditava que a menstruação influenciava negativamente, né? Então sempre foi visto como algo negativo. E aí eu vou contar uma historinha e depois eu prometo que eu passo para os projetos de lei, que eu acho que é o que vocês esperam que eu fale e estão esperando me ouvir falar. Que é uma historinha que ela conta aqui nesse livro. E eu vou falar de Freud também, mas a professora falou de uma forma mais científica sobre o que é o tabu, etc e tal. Mas a historinha que eu vou cantar, ela é um pouco... Não sei se a gente até assim, acha bizarra, né? Mas o Freud, ele era amigo de um cirurgião que estudava nariz e garganta, que se chamava, não sei se eu vou saber pronunciar, Wilhelm Fleiss. Aí eu já não sei se é alemão, provavelmente é alemão.
E esse cirurgião, ele acreditava que o nariz tinha alguma ligação com os órgãos sexuais femininos. Tanto é que ele escreveu um livro chamado O Nariz e os Órgãos Sexuais da Mulher. Bom, mas o que isso tem a ver com menstruação e com educação menstrual e com etc e tal? Em um determinado momento, Freud tinha uma paciente que se chamava Emma, que reclamava muito de TPM. E aí o Freud compartilhou isso com um amigo dele, que era cirurgião, que tratava do nariz. E aí esse cirurgião teve uma brilhante ideia. Vamos fazer uma rinoplastia para tratar a TPM. Porque o nariz está relacionado com os órgãos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, se a gente operar o nariz dela, ela vai parar de ter cólica, TPM e problemas de cólicas menstruais. E foi o que fizeram. Ela se submeteu a essa cirurgia, essa rinoplastia. E deu muito problema, além de que esqueceram uma gase no nariz dela. Ela teve problema depois de hemorragia e tudo mais. Só que, assim, óbvio que essa rinoplastia não resolveu o problema dela de TPM, né? E, bom, no livro depois conta por que eles acreditavam que deu errado, né? Eles não aceitaram dizer que eles erraram e que a rinoplastia não resolveu, mas que foi algo dela, um problema dela, né? Ela tinha o anseio de ser sangradora e que, por isso... a rinoplastia do nariz não resolveu a TPM. Bom, fecha parênteses dessas curiosidades, historinhas, mas é interessante ver, assim, por essa outra perspectiva, a questão da menstruação, pensando, né, tudo que está por trás do que porque hoje a gente precisa de uma educação menstrual, né? E por que a educação menstrual tem que estar nessas políticas públicas. Bom, e aí aqui eu vou começar a falar, então, dos projetos de lei e da campanha livre para menstruar. Eu até vou aproveitar e vou mandar no chat os links, porque aí vocês podem acompanhar tudo. Ai, gente. Se vocês quiserem acompanhar. E eu já vou mandar do outro, que vocês podem pressionar, que é para derrubar o veto do Bolsonaro. São todas campanhas para pressionar os políticos. Pronto. Tá. Então, aí a gente tem, né, a campanha livre para menstruar, que... Ai, não sei se carregou ali para vocês, não carregou a imagem, que pena. Mas aqui era o logo do Girl Up, que não carregou, não sei porquê. Mas ela é tocada pelo Girl Up Brasil, com a ONG Nossas, com a Herself Educacional, né, nacionalmente. E aí, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Direito para Todas Envolvidas, e tem o nome da campanha Gaúchas Livres para Menstruar, que tem um Instagram que até está parado, porque, bom, temos estratégias, e a gente aprendeu, eu fiz parte de uma campanha de jovens mobilizadoras pela menstruação, toda uma capacitação que o Nossas deu, e a gente está esperando o projeto de lei ir em votação para tocar a campanha de mobilização e de pressão, né? E aí que eu trouxe um panorama, assim, só para a gente ter uma ideia, né, de quais são os projetos de lei pela dignidade menstrual no Brasil. Então, a gente teve na Bahia o projeto, e assim, são todas campanhas que começaram com o Girl Up, com o Nossas. Na Bahia, o PL está aguardando a sanção do governador. Vocês podem entrar ali, tem os mapinhas dos estados, entrar e pressionar em todos. No Ceará, não tem ainda um projeto de lei, então a mobilização é para que seja criado, protocolado um projeto de lei. Então a gente pode ver que tem em todo o Brasil esse movimento, mas está em estágios diferentes. Alguns estados já está aprovado, falta implementar. Em outros está aprovado, falta sancionar. Em outros ainda nem existe PL, né? Em Minas Gerais foi aprovado, sancionado. No Distrito Federal a lei foi aprovada, mas ainda não foi implementada pela Secretaria da Saúde. Então tem um movimento de pressão para que a Secretaria da Saúde implemente essa lei. No Rio de Janeiro, acho que foi o primeiro estado a aprovar, né? O PL foi aprovado, foi sancionado, agora é uma lei que garante a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas.
Em São Paulo, o PL ele ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa. No Piauí, o PL também está em tramitação na Assembleia Legislativa. E no Rio Grande do Norte, o PL foi sancionado agora, né, pela governadora Fátima Bezerra, e agora ele é lei e vai ser implementado. Então, a gente tem aqui, como pode ver, em 8 estados, além do Rio Grande do Sul e além do PL nacional, que é o que todo mundo também deve estar mais por dentro. E agora eu vou falar um pouquinho mais do PL do Rio Grande do Sul, que é o PL Menstruação Sem Tabu, né? Ele é o projeto de lei 158 de 2020, que é de autoria da deputada Luciana Genro. Como é que surgiu esse PL? Eu ainda não estava no Direito para Todas na época, mas foi no início de 2020, Direito para Todas, sendo um clube Girl Up junto com a Herself Educacional, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Entraram em contato com várias deputadas com essa temática da dignidade menstrual, propondo que alguma delas topasse escrever um projeto de lei, né? Então, a Luciana Genro aceitou, e esse projeto de lei foi escrito, se chama Menstruação Sem Tabu, o nome do projeto de lei, né? E, bom, toda a justificativa, isso é bem interessante, assim, que em alguns lugares as meninas reclamam que as deputadas ou as vereadoras que têm PLs municipais, às vezes, tipo assim, assumem para si o protagonismo que não é delas, né? E aqui a Luciana sempre deixou bem claro o protagonismo desses movimentos nessa iniciativa. E o projeto de lei, infelizmente, ele está parado há muito tempo, porque ele está aguardando a votação do parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Porque é todo um procedimento, um processo legislativo, né? Tu propõe um projeto de lei, ele tem que passar pelas comissões, cada comissão tem um relator que tem que dar um parecer se o projeto está de acordo ou não com a legislação estadual, com a legislação federal, e depois ele vai para o plenário, passando por todas as comissões, ele vai para o plenário da Assembleia Legislativa, nesse caso, né? Aprovado na Assembleia Legislativa, vai para sanção do governador do estado, né? E, bom, vou trazer aqui algumas informações sobre o PL. Eu acho que é interessante vocês terem esse conhecimento, e eu conto com a mobilização de todas vocês para pressionar muito quando o PL estiver em votação, porque vai ser uma campanha bem bonita. Bom, o PL, então, ele institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, né? De conscientização sobre a menstruação e universalização do acesso a absorventes higiênicos, e também dá outras providências. E aí, assim, o que diz no projeto de lei, né? Ele garante acesso a absorventes higiênicos, pensando nisso como um fator de redução da desigualdade social, e aí a gente vê a importância disso ser uma política pública, né? Ele promove a aceitação do ciclo menstrual como um processo natural do corpo, a atenção integral à saúde, e aqui eu estou lendo literalmente o que diz na lei, né, no projeto de lei, a atenção integral à saúde das pessoas que menstruam e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, o direito à universalização do acesso para todas as pessoas que necessitam o uso de absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual, combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso ou a falta de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higiene e outros recursos necessários ao período da menstruação, e também reduzir as faltas em dias letivos de estudantes em períodos menstrual e, por decorrência disso, evitar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar. Esse PL, então, né, busca oportunizar todas as meninas, todas as pessoas que menstruam um ciclo menstrual digno, com acesso aos produtos básicos de higiene menstrual, desde adolescentes em escolas públicas até as mulheres em situação de rua e as mulheres nas prisões. Então, ele tem ali a proposta de disponibilização e distribuição gratuitas de absorventes pelo poder público, né? E aí, bom, ali é por meio da compra, doação, outras formas de parcerias com a iniciativa privada ou ONGs, né? Para estudantes a partir do 5º ano do ensino fundamental da rede pública, né? Buscando evitar e combater a evasão escolar. Adolescentes em regime de semi-liberdade ou internação nos estabelecimentos socioeducacionais. As pessoas recolhidas nas unidades prisionais do Estado. E as pessoas que estão acolhidas nos abrigos, né, sob gestão estadual, em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e pessoas em situação familiar de extrema pobreza. E cada um desses itens, desse grupo de pessoas que vai receber, se o projeto de lei for aprovado, né, vai receber absorvente, daria uma explicação e um debate, uma polemização que duraria mais tempo do que eu tenho para falar aqui, que eu acho que já passei, mas prometo que
que eu estou no final. E aí eu passo agora para o PL Nacional. O PL Nacional, né, é um PL de 2019, de autoria da deputada Marília Reis, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal esse ano, e foi transformado na Lei Ordinária, número 14.214 de 2021. Se vocês digitarem esse número no Google, né, vocês vão ver que ela está sancionada com vetos, né? E eu vou mandar até o link ali, se alguém quiser entrar. Ela está sancionada com vetos. E aconteceu. Depois que um projeto de lei passa por aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ele precisa ir à sanção presidencial. E o presidente pode sancionar com ou sem vetos. O Bolsonaro sancionou o PL, mas com vetos justamente do artigo 3º, que diz o seguinte, né, que esse programa ele será implementado mediante adesão dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos objetivos do programa, conforme o regulamento, constituindo-se de distribuição gratuita de absorventes higiênicos por meio de cotas mensais a cada estudante do sexo feminino. Esse PL é exclusivo para a distribuição de absorventes em escolas. Mas teve toda uma discussão, que vocês devem ter visto na TV, de que vai ter que se tirar dinheiro da saúde, da educação, para ficar distribuindo absorvente, como se a distribuição de absorventes em escolas não fosse uma questão de educação. Para começar, que não vai ter que se tirar dinheiro dali para isso. Né? Vai ter que tirar dinheiro da saúde e da educação para ficar dando absorvente. Como se absorvente não fosse uma questão de saúde pública e de educação, né? Além de que o dinheiro não sai dali, né? Isso é um discurso, é uma retórica, é uma narrativa do governo contra isso. Mas esse é o artigo principal. Mas a gente, assim, ainda tem algumas coisas boas do PL que foram mantidas, porque se incluiu esse programa está autorizada a criação desse programa de proteção e promoção da saúde menstrual, então se pode implementar questões de educação menstrual a partir dele, né? E nas cestas básicas entregues no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, elas vão ter, sim, o absorvente como um item básico, mas é só nesse tipo de cesta básica, não é na cesta básica em geral, porque para colocar o absorvente como item da cesta básica, isso é algo que estava originalmente no PL estadual do Rio Grande do Sul e vai sair, né? Tu tem que reduzir, para ele ser considerado item de cesta básica, tu tem que reduzir a taxa do ICMS. E aí isso reduz a arrecadação de dinheiro do Estado, e aí seria um problema legal, assim, um conflito que não daria para fazer. Mas, assim, os avanços, eles estão acontecendo, aos pouquinhos, mas estão acontecendo. E deixa eu ver o que mais eu pensei em trazer aqui sobre esse PL. Bom, do PL nacional é isso, assim, ele é uma lei bem curtinha, até porque os artigos principais foram vetados pelo Bolsonaro. E agora, então, se tem essa campanha de mobilização pela derrubada do veto pelo Senado Federal, que é a campanha Cadê Meu Absorvente, que é o segundo link que eu mandei aqui. O primeiro é o dos PLs estaduais. E aí, bom, por que eu trouxe? Eu trouxe todo esse panorama, eu tinha conversado com a Juliana sobre a mobilização nacional, sobre os PLs estaduais, né? E dentro disso a gente pode ver que, basicamente, no contexto de todos os PLs, o papel do poder público, né, ele está, sim, na distribuição e no acesso de absorventes em escolas, em postos de saúde, em penitenciárias, em qualquer outros locais públicos, né, como um item essencial, como um item básico. Está, sim, essa luta ainda pela inclusão do absorvente na cesta básica, que a lei nacional, em parte, tem isso, porque uma vez que tiver incluído na cesta básica, ele vai ter seu preço reduzido, né? Então, para quem... claro que não é para... Por enquanto, não é para todos, não é para todas que vai se ter essa distribuição de absorventes, né? Mas mesmo daquelas pessoas que compram, vai ser mais barato e não vai significar um valor tão alto dentro do orçamento. Porque vocês devem ter visto relatos, teve reportagem no Fantástico, as pessoas usam miolo de pão, jornal, papel higiênico, pedaços de pano, sabe, que não contém o fluxo menstrual de uma maneira adequada. E do jeito que as coisas estão, uma pessoa que não tem dinheiro, entre comprar um pacote de absorvente e comprar comida, ela vai comprar comida, né? Então,
Por isso que tem que se ter também essa distribuição e esse acesso gratuito de absorvente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Além, é claro, da promoção da educação menstrual nas diretrizes de ensino básico, e aí, bom, a gente tem a BNCC, não tem nada, até onde eu sei, não tem nada sobre menstruação, educação menstrual nas bases na BNCC, né? A professora Juliana deve saber melhor que eu, né, já que é prof, né, na escola está mais por dentro. E, sabe, preparar também os nossos professores, porque em casa não vai se falar. Então, é na escola que isso tem que ser falado. Então, parabéns também a vocês por esse espaço aqui, para que isso seja debatido, para que isso seja falado. Eu acredito que aqui a maioria seja do ensino médio, mas a gente já tem que começar a ter esse debate no ensino fundamental, né? Que é quando a menina vai começar a menstruar e precisa ter esse conhecimento para levar e viver a menstruação de uma forma mais natural, de uma forma mais saudável. E aí, outra sugestão que o poder público pode fazer, além desses 3 pontos principais, é também esse apoio, né, para a criação de cooperativas de produção de absorventes sustentáveis, os bioabsorventes. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul cooperativas dentro de penitenciárias femininas já, que a Herself toca, né? Porque a gente tem aqui o problema da dignidade menstrual, né, o problema da pobreza menstrual, a busca pela dignidade menstrual, que envolve toda a questão de saneamento básico, de acesso a absorvente, de educação menstrual. Mas um próximo passo é a gente pensar também qual é o tipo de absorvente, o tipo de material que a gente vai usar para coletar, né, a menstruação, porque pensando numa questão de sustentabilidade do meio ambiente, né? Então, eu sei que aqui hoje vai ter a distribuição de coletores menstruais, que são uma das formas mais sustentáveis, né, de conter a menstruação, sustentáveis e econômicas. Eu mesmo, por exemplo, faço uso de coletor. E se está crescendo muito, assim, essa questão dos bioabsorventes, porque os absorventes descartáveis, né, são feitos de petróleo, enfim, tem toda essa questão. Bom, mas era isso, assim, e claro, outro ponto, além desses, é a questão do saneamento básico, né, que não é uma ação só pela dignidade menstrual, mas de toda a saúde pública da população, porque saneamento básico proporciona dignidade menstrual e evita propagação, proporciona saúde e evita a propagação de muitas doenças, né. E aí, pro final, eu deixo uma pergunta que é assim, né? O que você pode fazer pela dignidade menstrual hoje? E a minha resposta é: pressione, sigam o Nossas, eles são quem estão tocando as campanhas, entrem no site Livre para Menstruar, entrem no site ali do Cadê Meu Absorvente, pressionem, porque essa pressão pública mostra que as pessoas estão preocupadas com esse assunto, que as pessoas querem que isso deixe de ser um problema, né? E a voz da gente, a voz do povo, ela é ouvida quando a gente fala junto, quando a gente tem o mesmo discurso, a mesma narrativa e mostra que está unido por uma causa, né? Então, em termos de políticas públicas, pressionem os tomadores de decisões, né? E, além disso, claro, se vocês quiserem, depois de me ouvir falar hoje aqui, eu agradeço desde já a paciência de todos, criar um Club Girl Up na escola, a partir disso, e fazer ações como a de hoje, de promover a arrecadação de absorventes, etc. e tal. Tem muita coisa que pode ser feita, mas em termos estruturais, pressionem os tomadores de decisão pública. Gente, era isso. Eu acho que eu me passei no tempo, desculpa, já peço desculpas, mas espero que tenham gostado e fico à disposição para eventuais dúvidas. A DM também do Direito para Todas está aberta para quem quiser falar com a gente sobre isso. E, bom, agora eu vou ver os comentários aqui, né, de vocês. Aqui a Yasmin falou: minhas colegas de ensino fundamental não faziam aula de educação física quando estavam menstruadas. Verdade. Eu também não fazia, porque a gente, meu Deus, né? Vou correr, vai acontecer alguma coisa. A Elisandra:
Até um tempo atrás eu não falava a palavra menstruação, sempre dizia que estou nos dias. Isso é outra coisa, né? A gente tem medo de dizer a palavra menstruação. Eu também, por muito tempo, não falava. E a Juliana, o olha para mim, não, é o clássico, né? O olha para mim, isso não está marcando. Mas era isso, pessoal. Muito obrigada. Eu sigo aqui para acompanhar a exposição da Isadora. Mais uma vez agradeço o convite e a paciência de todos vocês de me escutar no dia de hoje. Muito obrigada. Lúcia, a gente que te agradece muitíssimo pela doação do teu tempo e de todas essas informações, assim. Teve 2 meninas em cima ali também que comentaram sobre na cozinha, né, quando dá meio errado uma receita, a maionese que desanda, ou a coragem de se meter a fazer o bolo, né, naqueles dias a gente já nem vai. Mas dentro dos nossos processos, assim, né, será que é o simples fato de estar menstruada, assim, é só porque o sangue saiu, né? Ou o que acontece com a gente, talvez seria importante, se é que isso tem alguma correlação, seria importante pensar, né? O que se altera em nós nesse momento, que às vezes a gente fica um pouco diferente mesmo, né? Nós temos um ciclo hormonal acontecendo no nosso corpo, né? E na fala da Lúcia, e Lúcia, muito obrigada, tanta coisa, né, pra gente pensar e firmar a posição mesmo. E quando tu fala, assim, né, do nosso papel de pressionar, é muito importante também a gente estar nesses espaços, né? Às vezes a gente não dá conta de tudo, mas estar nesses espaços, né? A mulher também na política e ocupar né, esses lugares é muito importante e se fazer presente da forma como for, seja atuando, né, em cargos políticos e públicos ou pressionando, né, de forma virtual aí, enfim, repercutindo a nossa pauta, né, as nossas pautas. Eu não sei, Isa, se tu te importa, mas eu acho que a gente poderia só abrir, assim, se alguém tem alguma pergunta para o que foi posto até agora, para a gente fazer um bloco, assim, então, de repente, alguns minutinhos, assim, uns 5 minutos, se alguém tiver alguma consideração. Leila, porque daí depois a gente emenda já com a fala da Isa e com a proposta poética. Então, eu vou aproveitar. Primeiro, eu não sei se eu não sou a pessoa mais velha aqui desse momento, desta conversa. Eu tenho 52 anos, eu preciso dar esse depoimento. Esse tema, ele me atravessou assim de tal forma que eu tô chocada comigo mesmo de saber que eu nunca me preocupei ou pensei ou me ocupei de pensar sobre isso, né? Eu fui uma adolescente que sofri muito com a menstruação, muito, 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 tanto é que eu não tenho útero desde os 30 anos, então não menstruo mais desde os meus 30. Hoje eu tenho 52, então 22 anos sem menstruar. E sempre odiando essa situação da menstruação, sempre numa luta horrível minha, travada entre mim e a menstruação. E aí não pensar nessas pessoas que podem ter a mesma situação que eu, o mesmo sentimento que eu, sofrendo, eu nunca pensei nisso. E a minha filha, e aí eu agradeço ao Bolsonaro, sabe? Graças ao Bolsonaro. Que daí essa pauta veio com tudo e me atravessou de tal forma que eu sempre me emociono. Desculpem de novo, porque eu me emociono muito para falar disso. Primeiro, me colocando essa culpa. Eu sei que a gente não tem que botar culpa, mas é uma coisa de indignação comigo de eu nunca ter me mobilizado por isso. Mas, ok, passou, então agora eu vou me mobilizar. Então, a pergunta da Lúcia foi, o que eu posso fazer com isso, né? Então, Lúcia, eu já entrei ali nos links que tu me deste, já mandei, e como hoje agora há pouco, eu sou uma das gerenciadoras ali do Facebook do NEPGES, que é o nosso núcleo de estudos e pesquisa sobre gênero e sexualidade, já compartilhei ali. Então, eu peço para o pessoal que é do campus, enfim, quem não estiver lá, que quiser acessar a página do NEPGES, também já estão ali essas informações que eu já coloquei. Então, isso também é uma forma da gente se movimentar. E eu não sei se eu quero fazer esse Girl Up dentro do campus, para a gente pensar junto com quem está aqui, mas também tem um grupo de mulheres que a gente distribui comida na rua, às terças-feiras de noite, para os moradores de rua. E a gente nunca pensou em distribuir absorvente. Primeiro porque tem pouquíssimas mulheres, mas esses homens, eles também se encontram com mulheres, né? E também pode ser um meio
É uma coisa que tenho pensado muito de como fazer isso. Então, eu quero me conectar com formas de doação, com formas da gente disponibilizar isso que a gente arrecada, né, para chegar nas pessoas que realmente precisam. Porque enquanto não for uma política pública consolidada, né, não for política pública e consolidada, né, são duas coisas, nós vamos ter muito o que fazer. E talvez meninas que estão aqui não seja nem a geração de vocês que tenham o resultado disso, mas as próximas, talvez os filhos de vocês que poderão ver esse resultado. Se a gente pensar quantos anos se vive nesse tabu, e aí vem o tabu, é um tabu de não falar, de ficar ali encapsulado, né, naquele sentimento. E eu me lembro até hoje, o dia que o meu pai descobriu que eu fiquei menstruada. Eu queria bater na minha mãe, porque ela contou pro meu pai. Era um troço assim, foi uma violência. Uma violência, enquanto que para outras famílias era uma coisa, agora ela ficou mocinha, e eu não. Para mim sempre foi um problemão, sempre foi muito ruim. E aí, como a gente lida com isso, né? Como que eu também pude falar com a minha filha sobre isso, que acabo, com certeza, levando um pouco desse peso para ela, né? Mas hoje eu já vejo que ela lida bem melhor do que eu na época que ela era na mesma idade. Então, eu queria agradecer muito por esse momento, por vocês que bolaram esse momento, né? Essa temática, e ela precisa ser muito, muito, muito falada, contada. Pensei em falar com as mães dos nossos alunos, sabe? Fazer um momento com as mães para falar sobre isso. Talvez seja uma outra forma também da gente chegar no tema, né? Enfim, minha cabeça viajou, assim. Então, eu quero agradecer muito e pedir desculpa, porque eu precisava falar. Tá? Vamos seguir o baile aí. Valeu. Obrigada, Leila. Eu tinha comentado com a Aline uma próxima proposta, tá? A gente segue alinhando aí as parcerias, as possibilidades para trabalhar. Luísa? Estão me ouvindo? Sim. Oi, meninas, tudo bem? Eu já tinha digitado no chat, eu tenho aula agora às 6h15, então eu vou ter que abandoná-las, né? A dona Urgs chamando, como sempre. Não dá para ficar muito tempo longe. Mas, assim, adorei participar, adorei ver vocês, poder ver alguns dos colegas, ver a prof. Fico muito feliz de ver que o IFE continua evoluindo, assim, a cada dia em assuntos que são tão difíceis de serem acessados além do IFE. Porque assuntos como esse eu jamais teria estudado se não fosse por ele, sabe? É incrível que a capacidade que os nossos professores têm de transformar a nossa vida com assuntos tão relevantes e tão difíceis e que são tabus mesmo. Quando vocês pediram no formulário para resumir em uma palavra, menstruação, para mim é absurdamente estressante. Sempre foi estressante. Então, eu me identifico com o que a prof. Leila falou. Tendo 21 anos, para mim é estressante, sempre foi, desde o primeiro dia. E sempre foi muito difícil. Até por isso que eu vim participar, para ver se isso se torna algo comum, porque é algo comum do corpo humano, né? Então, que a gente saiba lidar melhor com isso. Eu adorei participar com vocês estão de parabéns, meninas, vocês são maravilhosas. Tava com muita saudade, foi muito bom ver vocês. E, prof. Ju, olha o que eu tenho aqui, que eu ainda uso. Ai, que amor! A minha cestinha fica aqui do lado, então, porque sempre tem um pouquinho, né, de onde a gente passa perto de nós, e com certeza isso ainda vai refletir, voltar muito dentro de mim. Então, muito obrigada, meninas. Beijo para vocês, que agora eu tenho que ir para aula. Que legal, vai para a URGS. Obrigada, Luísa, pela sua participação. Põe ali no chat já a lista de presença, porque a gente já está se encaminhando para o final. Vou pegar. Tá. Luísa, daí tu depois dá uma olhadinha no final, que eu quero ter o retorno da provocação que a gente vai fazer na sequência, tá? Pode Boa deixar. aula para ti. Obrigada, Beijo. pode deixar que eu volto. Beijo. Beijo. Mais alguém para falar? Não tem fila mais. Tem. Suzana. Eu não poderia deixar de falar, estava escutando vocês agora, e o meu filho estava escutando, né? E aí ele falou assim, mãe, mas por que é tão... parece que as meninas têm vergonha de falar sobre isso, porque na escola as professoras foram lá na sala de aula oferecer absorventes,
E ninguém falou nada, as meninas não falaram nada. Eu fiquei pensando, mas será que elas não precisam ou elas estão com vergonha de falar? E a professora perguntou, né, sobre se alguém um dia tinha ido comprar absorvente para a mãe, para os meninos. E aí ele falou, daí eu falei que tu já mandou eu ir no mercado comprar absorvente para ti. E é uma coisa normal, ele falou, não tem que ter vergonha disso. Eu queria comentar Legal. isso. E desde pequena, quando eu tenho que comprar absorvente, eu mando ele também, vai lá na farmácia e busca absorvente para a mãe. E eu vejo que com meu marido, ele já tem vergonha. Então, isso vai muito da educação também, né? Dos meninos já desde pequeno, ser isso como uma coisa normal. Só isso que eu queria comentar. Mas com toda certeza, né, Suzana, a normalidade com que o assunto é abordado, né? Obrigada pela tua participação, pela tua contribuição. Eu mandei ali o link, tá, pessoal, para vocês registrarem a participação também, não deixem de assinar para nós. E aí vamos para a fala da Isa, então, que depois temos um convite aí à produção artística para vocês. Tá, posso começar? Pode. Então, no nosso projeto Histórias de Mulheres Artistas, nós abordamos principalmente as mulheres artistas, né, na edição desse ano do projeto, que trabalham com a corporeidade, como a professora Juliana já explicou. Mas então, agora eu pergunto para vocês, o que a arte ela tem a ver com a menstruação e com a pobreza menstrual? Alguém se sente à vontade de responder? O que vocês acham? Não tem resposta certa nem errada. Me parece que ela não é retratada, ela não aparece. É a mesma coisa que eu ia falar. Desculpa, não consigo relacionar. Capaz a gente falou junto. Não consigo relacionar uma coisa com a outra. Então, mais alguém tem alguma colocação? Não? Então eu vou passar. Então, é muito importante a gente entender que a arte ela pode ser como uma forma da gente fazer surgir esse debate acerca da menstruação, que nem eu botei ali. O debate acerca da corporeidade feminina e da questão da pobreza menstrual pode se estabelecer através da análise de mulheres que utilizaram seu sangue menstrual para produção artística como uma forma de trazer, né, esse sangue para a visibilidade, né? Esse momento temos a Chime Paul, que ela pintou durante 9 meses, né, 9 telas com seu sangue menstrual, que no final formava a imagem de um feto. E tem muita relação isso, porque o sangue menstrual é um sangue que seria para um bebê, caso o óvulo fosse fecundado naquele período, né? No período fértil da mulher. Então, tem tudo a ver o sangue com a vida, né? Com o surgimento da vida. Nós temos a Zanelli Murroli, que ela pinta mandalas com o próprio sangue menstrual. Então, são imagens muito bonitas, assim. A gente consegue até fazer uma relação com as questões espirituais que muitas religiões têm com a menstruação, né? A Isa Sanz, ela vai trabalhar daí com a fotografia, né? Lá no site dela tem outras fotografias também que ela fez. O nome dessa obra é Revelação, que é de um conjunto de fotografias que se chama Sangro, mas não morro. Então, são obras muito interessantes. E além dessas 3, existem muitas outras que também estão trabalhando com essa questão. Como eu, na minha pesquisa do ano passado, que eu era bolsista do outro projeto da professora Juliana, no Laboratório de Arte, e nesse projeto nós precisávamos elaborar uma pesquisa poética sobre algum assunto que nos interessasse. E eu escolhi esse tema da corporeidade feminina e dos ciclos da mulher para trabalhar. Então, nós temos nessa obra chamada de Corpo Cíclico, que foi feita ano passado, nós temos 4 estandartes de 4 fases e de 3 ciclos diferentes. Como assim? Eu peguei durante um mês e em cada semana eu elaborei, através do bordado da pintura, um estandarte de acordo com a semana que eu estava passando no meu ciclo, né? Então, nós temos a fase menstrual como o primeiro estandarte, a fase pré-ovulatória, o segundo, o terceiro é a fase ovulatória e o quarto é a fase pré-menstrual, né? Foi feita durante 28 dias, cada um durante uma semana,
para cada um representar, né, a cada fase, e os símbolos e as cores, elas foram pensadas de acordo com o que eu estava sentindo, então é uma obra bastante pessoal, assim, naquele momento que eu estava passando. E por que 3 ciclos diferentes? Porque eu busquei relacionar a fase da mulher, os ciclos da mulher com os ciclos da natureza, ou do Sol com o planeta Terra, né? Que nós vamos ter as 4 estações do ano, e com os ciclos da Lua, que também são 4 fases. Então, eu busquei relacionar ali, a obra ela tem bastante simbologia, então eu poderia ficar o tempo todo da oficina falando só sobre esse meu trabalho, mas eu busquei fazer essa relação, porque, querendo ou não, a mulher, ela tem muita ligação com a fase da natureza e as fases da lua, tanto que a gente consegue relacionar os 4 momentos de cada um entre si. Então, isso que eu busquei trabalhar, né? Trabalhar a minha corporeidade foi uma obra de muito autoconhecimento, que eu gostei muito de fazer, assim, foi bem forte. Olhar para mim, para poder colocar isso no tecido que eu estava produzindo, né? Então, foi um momento muito interessante, muito inovador, assim, na minha vida. Então, o que todas essas obras que eu mostrei para vocês têm em comum? Elas utilizaram o sangue menstrual para a produção. Eu também utilizei meu sangue menstrual para a produção do primeiro estandarte, que é referente ao período da menstruação, então eu utilizei ele. Ele não está tão exposto quanto das outras 3 obras que eu mostrei, mas eu já estou trabalhando em outra obra aqui, junto com o Lar, que o meu sangue menstrual ele vai estar mais exposto, assim, ele está com previsão para terminar no ano que vem, porque ele é também de acordo com o meu tempo, assim, sabe? E daí o sangue menstrual nessas obras, ela assume um papel essencial, indo do escondido para o revelado, porque como a gente estava conversando a questão do tabu e tudo mais, a gente acaba tendo vergonha muitas vezes de falar sobre isso, né, sobre a menstruação e as pessoas saberem que nós estamos menstruadas. E daí o sangue é tratado nessas obras por uma causa maior, que seria a superação dos tabus e o autoconhecimento das artistas. Daí eu trouxe um trecho ali de um livro que eu usei, que ele foi a grande base assim, do meu trabalho, que é esse aqui, Lua Vermelha. Lua Vermelha, as energias criativas do ciclo menstrual como fonte de empoderamento sexual, espiritual e emocional, que é da Miranda Gray. Então eu trouxe um trecho dele aqui, que eu recomendo muito ele para vocês. Eu vou deixar meu e-mail depois no chat, porque eu tenho o PDF dele também. Caso alguém queira que eu envie por e-mail, eu posso enviar depois. Daí eu trouxe um trecho ali que é: mulheres que menstruam são cíclicas por natureza, mas como a visão linear, que é a visão relacionada ao homem, né? A mulher ela é relacionada com o corpo feminino, é relacionado com a ciclicidade, e o corpo masculino é relacionado com a linearidade, né? Então, com a visão linear da sociedade, que também relaciona com o patriarcado, né? Nós estamos numa sociedade patriarcal, tem do tempo e dos acontecimentos, com frequência é difícil que elas percebam essa natureza cíclica, que a reconheçam e façam uso dela em sua vida. Então, por isso é muito importante o autoconhecimento da mulher sobre o seu corpo, para ela superar os próprios tabus e entender por que a relação dela com a menstruação dela e com o ciclo dela, essa revolta, que nem a professora falou ali, sobre que ela tinha muita dificuldade na adolescência, né? Então, a gente entender de onde que vem isso, muitas vezes vem da nossa criação, né? A criação, o tratamento que nossas mães davam à menstruação, e a gente via isso quando éramos crianças, querendo ou não, né? Então, tudo isso envolve essa questão. Tá, e a pobreza menstrual, onde que ela entra aí? Bom, quando a menina está passando pela pobreza menstrual, isso interfere diretamente na forma como ela vai lidar com o próprio corpo, porque vai ser um momento de muito desconforto para ela, se ela não tem acesso a itens de higiene básica, a educação menstrual e as informações científicas e verídicas sobre, né, eliminando os tabus que a sociedade tem sobre isso. Então, isso vai interferir diretamente na forma como ela vai reagir com o próprio corpo quando ela começar a menstruar, né?
E a experiência feminina, então, ela é diretamente afetada pela essa falta de direitos. Porque a gente também não pode cobrar o autoconhecimento das meninas e a aceitação se a gente não dá as condições que elas precisam ter para isso, entendeu? Então, o primeiro passo de tudo para o autoconhecimento, para a aceitação, é a superação da pobreza menstrual através da educação e do fornecimento de tudo que as meninas precisam, né? Daí agora eu vou trazer uma provocação aqui que a gente pede para vocês façam depois alguma produção artística, pode ser o que vocês sentirem à vontade de mandar, né? No link de inscrição vocês colocaram, se vocês desejam que seja divulgado com ou sem autoria, então tá tudo tranquilo. Depois vocês podem mandar para o meu e-mail, que eu vou deixar no chat, ou para o Insta do História de Mulheres Artistas, né? E daí eu queria perguntar para vocês, como que foi a primeira experiência, a menarca ali, a primeira menstruação para vocês? Porque a relação que tu teve na tua menarca, muitas vezes vai influenciar teu ciclo inteiro durante a tua vida toda. Então, isso é muito importante. Daí eu vou compartilhar a minha experiência, né, na minha menarca. No início eu fiquei um pouco assustada, mas a minha mãe, ela sempre tratava isso com muita naturalidade comigo. O filho, quando é pequeno, tem aquela coisa, às vezes a mãe tá tomando banho, e daí entra no banheiro pra falar, aquelas coisas de criança, e eu fazia isso às vezes. E minha mãe estava menstruada e eu via, e ela me explicava isso com naturalidade, falando que um dia eu ia passar por aquele processo. Então foi ali na infância que começou esse meu processo de aceitação. E hoje em dia a relação com o meu ciclo, assim, ela é muito tranquila, sabe? Mais tranquila do que a relação que a minha mãe tinha com a menstruação dela. Então é muito importante a gente analisar de onde que vem a nossa relação com o nosso ciclo, o nosso modo de pensar, porque muitas vezes o nosso modo de pensar, ele não vem não partiu da gente, ele partiu da nossa família e de quem nos criou, com quem a gente conviveu, né? Das experiências que a gente teve. Então, eu queria que vocês produzissem alguma coisa, né? A gente faz essa proposta. É uma proposta também de autoconhecimento, então vai ser muito bom para vocês começarem a entender como que era essa relação. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar, e a gente vai esperar, então, o retorno de vocês. Daí, agora a gente pode abrir para dúvidas. E se alguém quiser também comentar verbalmente, né, aqui, mas a nossa ideia é significar, né, assim como essas artistas que a Isa apresentou, significar um pouquinho dessa construção do tabu de cada uma, né, em imagens, em textos, em possibilidades de representação, né, para que a gente também pense sobre isso e expresse de alguma forma sobre esse assunto. Mas se quiserem aqui também já deixar um relato, a gente agradece. E segue conversa, né? Suzana, tu ficou com a mãozinha erguida, foi de antes ou tu gostaria de falar alguma coisa? Se tiverem também questionamento. Eu antes mesmo. Vou ver aqui. Agora sumiu. Tá, se mais alguém tiver qualquer questão. E eu tô muito alegre de ver várias ex-alunas minhas aqui, assim. Fala, Yasmin. Primeiro, tem uma pergunta aqui. Ali no form de presença já está escrito, né? Sua experiência. É ali que é para a gente responder ou a gente faz um documento e envia por e-mail? Não entendi. Não, mas a ideia é que tu faça alguma criação poética, seja uma imagem, um texto, uma representação. Se quiser fazer uma performance também, né? Lembra das linguagens artísticas contemporâneas que tu viu comigo algumas? Ali vocês fizeram um primeiro relato, né? E se quiserem trazer aqui, tá lá, aquele relato tá guardadinho, não vai ser exposto, né? Mas ou vai, Isa, também era a ideia. Foi anunciada no formulário, não, né? As palavras que elas colocaram? Era as palavras só, não era relato. Né? Não, relato. Eu lembro já do formulário, mas não lembro. O relato está agora na avaliação, que é para fazer. Isso. A minha primeira menstruação foi no IFE. Mas não foi nada demais. Isso que a Isa falou que eu tinha pensado, que a primeira menstruação marca como vai ser o nosso ciclo pro resto da vida. E eu pensei, será que é isso? Porque eu não gosto, né, desse momento de menstruar, acho chato, tenho preguiça de toda a questão de higiene, uma mão.
Mas foi muito tranquilo, porque minha primeira menstruação foi no IF. Eu lembro da minha irmã, foi no ônibus, saiu sangue, assim, todo mundo viu. Eu fiquei, gente, se isso acontecer comigo, vai ser um terror. E não aconteceu, tipo, eu olhei assim, na minha calcinha, aqui menstruei um pouquinho de sangue, entendeu? E é assim até hoje, porque meu ciclo é bem pouco. Então, minha primeira menstruação foi tranquila, não passei grandes trabalhos e é assim até hoje. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada. E isso que tu falou da gente estar num lugar, né, assim, fora da nossa casa, isso também complica um pouco, porque às vezes tu não tem a tua mãe ali, ou alguma imagem feminina para te explicar. Então, às vezes tu tá na rua e tu vê que tu começa a assustar, meu Deus, tem sangue de mim, né? Daí, por isso que é muito bom a gente dar esse tratamento normal para menstruação desde a infância, né? A Elisandra tinha levantado a mão, não sei. Sim, Quer é que falar? eu tinha. Quando Oi? eu fiz. Oi, tudo bom? Quando eu fiz a inscrição, eu entendi que no final era para trazer alguma mensagem, algum texto. Daí até eu fiz essa. Eu tinha escrito, mas é igual, depois eu mando. Não sei se dá para enxergar. Tá. Não, lê para nós. É hora de dizer não ao marketing da vergonha. Porque eu até eu tinha vergonha de falar até um tempo atrás. Não, hoje eu tô com 30 anos, eu menstruei, a primeira vez eu tinha 9. Então, assim, eu achei que eu ia morrer no dia que eu fiquei menstruada, porque como eu era mais nova, a minha mãe não tinha conversado comigo ainda. Já tinha conversado com a minha irmã, que era mais velha. E eu fiquei, assim, apavorada. Eu não contei pra ninguém. E fui pro colégio. Eu enrolei papel higiênico. Eu tava, acho que na terceira, não me lembro qual o ano. Eu enrolei um monte de papel higiênico e fui. Eu pensei assim, de repente... Não sei que eu, na verdade, eu não me lembro o que eu tinha pensado, e fui pro colégio. E manchou a minha calça. E as minhas colegas começaram a rir de mim, me chamar, daí botaram apelido, me chamavam, eu lembro até hoje, me chamavam de Manchodex, olha só. Uma coisa assim que, sabe, eu não queria mais ir pro colégio. Daí eu cheguei em casa, aquele dia, ainda bem que a gente soltou mais cedo, era a entrega de avaliação. E eu cheguei em casa e me deitei e chorei a tarde toda. Daí minha irmã chegou e faz, Zanda, o que aconteceu? Daí eu falei pra ela. Daí ela, Zanda, mas você ficou menstruada, é normal. Daí ela já sabia, porque ela é 2 anos mais velha que eu, a mãe já tinha conversado com ela. Daí ela foi lá, pegou absorvente e me mostrou, não, tu faz assim, tudo, tranquilo. Mas assim, foi uma experiência traumatizante na época. Assim, eu fiquei 10 dias a minha primeira menstruação. Então, assim, eu não queria ir pro colégio, porque eu tinha muita cólica, tudo. Mas aí aos poucos eu fui tentando me adaptar, porque eu era uma criança, 9 anos, né? Foi muito cedo. Então, mas hoje em dia, tranquilo, assim, até tem uma relação amigável. Eu coloquei lá que a minha relação é amigável. Mas, assim, foi... Até quando eu lembro, até hoje, eu não esqueço de tudo como é que foi, porque foi, na época, traumatizou. Mas hoje em dia, tranquilo. Legal. Que legal. Legal, né? Eu queria dizer assim que é um mito sobre um tabu, mas é o mito que eu mais, de todas essa pandemia, é o mito que mais eu tô tendo, acho que alguma interação, assim, agradeço muitíssimo. Lúcia, tu queres falar? Eu vou bem metida aqui, já que eu não tô nessa inscrição oficial, não vou ter nada para mandar depois, né? Mas eu queria compartilhar um pouco, não é exatamente sobre a primeira menstruação, é mais sobre a minha primeira, vamos dizer, cólica, né? Tá direcionada, porque nunca ninguém me falou, assim, realmente eu não tive esse momento de... Eu sabia o que era a menstruação, eu sabia, por exemplo, mas não sabia o que era cólica, né? Eu lembro até hoje porque foi num domingo de Páscoa, assim, sabe? Domingo de Páscoa, casa da avó, eu tinha 12 anos. E para mim, em casa da avó, domingo de Páscoa era dia de brincar, né? Eu tinha 12 anos, mas eu era muito criança. E eu queria brincar com meus irmãos, com meus primos, com minhas primas. E aí depois do almoço eu fiquei com muita dor, passei muito mal. E me deram sal de fruta, me deram chá, me deram remédio. Todo mundo achou que eu tava com dor de estômago, né? Porque, enfim, só que era cólica. E aí, então, E aí eu passei muito mal, assim, sabe? No início da minha primeira menstruação, minhas primeiras, eu sempre tive muita cólica. Então, minha primeira cólica passou por dor de estômago, né?
E aí eu só fui descobrir que aquilo, que era que eu estava sentindo no dia seguinte, né? Quando eu vi que tinha sangue da menstruação na minha calcinha, assim. Então me marcou demais, assim, esse momento do dia anterior que o dia da menstruação propriamente dita, assim. Como é legal de ver o que a gente falou antes nesses relatos agora, né? Porque é o conhecimento do próprio corpo, né? Tu não sabia provavelmente dizer exatamente onde que estava doendo, né? E, enfim. Leila? Eu preciso também fazer uma autocrítica como professora de educação física, né? A menstruação e a educação física sempre foi um problemaço. Então, nas aulas, como eu sempre fui muito atlética quando jovem, eu fazia educação física, azar, e eu tinha muita menstruação, muito fluxo. E eu fazia, mas ali, meu Deus, pensando 1001 coisas que ia acontecer, né? Porque eu tinha muito fluxo mesmo, era bem complicado. Mas eu não me lembro de matar a aula de educação física porque eu era muito fominha, né? Bueno, como professora, eu também pensei assim, que é uma desculpa boa para não fazer educação física, é dizer que está menstruada, né? Então, eu sempre mexia que tinha alunas que viviam num ciclo que tinha só 3 dias, né? O ciclo era semanal, que toda semana estava menstruada. Então, eu conversava de uma outra forma, quem foi minha aluna e passou por isso, de dizer que aquele momento é o momento, tá? Todo mundo pode passar, tu pode ficar indisposta, né? Mas fazer educação física faz bem. O movimento faz bem. Então, isso também é um tabu, né? É um tabu e é em função da preguiça, da coisa da menina não querer suar, não querer... Tem tudo isso também que bate de frente com a educação física, né? Então, eu sempre fui muito compreensiva, porque, obviamente, por passar por isso e odiar isso em mim, né? Eu compreendia, mas também dizendo que a educação física era uma das melhores coisas que ia fazer relaxar a musculatura, que a questão da cólica também facilita. Só que, claro, a indisposição a gente sabe que acontece e nem sempre tu está disposta para fazer a atividade física. Mas a relação educação física e período menstrual é muito forte mesmo nas aulas. Leila, nessa tua fala, eu queria já puxar, não sei se mais alguém tem, nós já vamos para 1h40 de atividade aqui, que é bastante nesse formato, né? Se alguém mais quer falar alguma coisa, algum comentário nesse sentido, de relato, ou de... Fiquem à vontade ainda. Porque eu vou emendar aqui uma coisa, mas depois também, se mais alguém se prontificar, a gente volta nesses relatos. Mas nessa fala da Leila, eu já vou pegar uma abordagem dos coletores. Não sei se as meninas aqui já têm alguma experiência com coletores, né, menstruais. A Lúcia falou, né, da questão ecológica. Eu falei antes, lá no início, de uma questão mercadológica, né, que agora os coletores são um produto que é para nós, né, mas tem um apelo, né, um nicho de mercado, talvez, que estava descoberto, que aí surgiu uma tecnologia também que vai dar conta de nos proporcionar algumas coisas, e às vezes tem um caráter muito mais mercadológico do que de bem-estar, de bem-viver, né? Mas no meu relato, assim, né, eu não tenho, assim, grandes problemas com a minha primeira menstruação. Eu lembro tão vagamente, assim, eu lembro que foi na casa da minha tia, e aí eu lembro que eu fui no banheiro e tomei muito cuidado para não deixar nada sujo, assim, no vaso sanitário, ou, né, não deixar rastros, né, do fenômeno que tinha me ocorrido. Lembro que eu cuidei muito daquilo, mas que em algum momento depois, o meu primo, que era um pouco mais novo que eu, talvez por isso não tivesse muitos problemas, né, não sei, no meu imaginário, mas eu lembro dele dizer que perguntar se eu tinha ficado menstruada, porque tinha ficado marca no vaso sanitário, e aquilo foi uma coisa que me bateu, assim, né, porque como eu tomei tanto cuidado, né, mas assim, o primeiro caos e mais ou menos o único, assim, desse início. E depois disso, um grande desconforto, assim, eu lembro que eu nunca gostei de usar absorvente, esse desconforto que eu acho que todas nós devemos ter, seja os cobertura seca, cobertura extra, abas, sem abas, todas
as opções, sejam os como que a Lúcia falou, do frescor, né? Nunca nenhum me possibilitou esse frescor, esse conforto, sempre foi uma droga usar absorvente. Eu gostei muito de estar grávida 2 vezes, porque não menstruava, né? E depois, por um tempo, também com com hormônio que eu utilizava, não menstruava, então eu achava o máximo. E aí ia parar de usar hormônio, porque não queria usar, né, anticoncepcional mais. Bah, que droga, vou voltar a menstruar, né? E aí veio essa onda dos coletores, e quero dizer para vocês que mudou a minha vida, principalmente nesse aspecto do que a Leila traz, em relação a tu fazer uma atividade física ou tu fazer qualquer atividade. No início, e está presente em muitos relatos de mulheres que vão fazer essa experimentação do coletor, uma certa dificuldade, porque daí para colocar, e aí ainda vaza, e é estranho, e aí como é que tu faz para ele abrir? Então, assim, tem vários, até vídeos no YouTube, né, que é a nossa enciclopédia de tudo, né, contemporaneamente, tem vários vídeos dando dicas de tipos de dobra, e eu testei 2, assim, na primeira, foi o meu primeiro ciclo inteiro tentando usar coletor, foi um caos, foi horrível, daí eu pensei, mas tanta gente fala que isso é bom, que isso é tribom, como que não vai ser bom, né? E aí eu vejo de outras mulheres também, assim, uma certa primeira tentativa muito frustrada. E eu pensei, não, vou insistir, né? Então, a gente tem que dar uma insistida, assim, de ver como que a gente se adapta. Não quer dizer que todo mundo vai se adaptar e vai gostar, né? Mas, quando se adapta, é uma coisa tão significativa, assim, em termos de conforto, para se locomover, para fazer qualquer coisa realmente, que para além de um produto, né, mais um produto no mercado, eu acho que é algo que realmente interfere nas nossas possibilidades, na nossa liberdade mesmo, né? E aí vem disso, do trabalho, dessa minha experiência, né, e de outros relatos que a gente vai estudando, ouvindo, do trabalho da Isadora, essa retomada desse projeto das histórias de mulheres artistas, como ainda não é uma política pública, né, que a gente quer bater nessa tecla que a Lúcia colocou, que precisamos ter uma política pública efetiva em grande escala para atender essa demanda, em todos os estágios dessa demanda, mas o que a gente pode fazer, né? Então, está ao alcance do nosso braço nesse momento, oportunizar alguns coletores que a gente acredita que possam oportunizar, porque são produtos também com um valor não tão baixo, né? Custa, acho que a partir de R$40, tem alguns até um pouco mais baratos, mas também, né, é uma grana que às vezes não se dispõe. Então, a gente vai começando, né, lançando essa possibilidade de entregar o que está ao alcance da nossa mão, assim, né, com esse projeto. E aí, discutir as mulheres artistas também é um artifício para viabilizar que esses produtos cheguem a mais meninas, né, e que, enfim, seja uma rede que vá se multiplicando. Então, nós vamos deixar aqui já... Isa, não sei se quer falar agora, então, porque senão eu vou já marcar a entrega. Não, só para encerrar aqui, tu estava falando sobre adaptação, né? É muito importante quem pegou o coletor ou quem pretende adquirir um no futuro ter paciência com o próprio corpo, porque cada corpo é um corpo, né? Então, isso é muito uma atividade também de autoconhecimento, de ter paciência com o teu momento, né? Porque isso ajuda muito, assim, a gente ficar revoltado com o nosso corpo, tipo, por que eu não consigo? Que nem a Lúcia botou ali que ela demorou um pouco para conseguir se adaptar. Então, é muito importante a gente ter paciência com nós mesmos, processo de adaptação, né? Daí era isso que eu tinha para falar. Ótimo, E assim, né, eu demora um pouco a gente conseguir se adaptar, e aí a gente vai se avaliando, né, nesse processo. Inclusive, a questão da virgindade, né, a gente colocou aqui essa atividade com a entrega para maiores de 18 anos, maiores de 18, porque a sexualidade é outro tabu que vai ser todo um arranjo familiar também, que vai orientar aí na construção de como as meninas lidam com isso, e nós não temos condições de dar um suporte nesse sentido, né? Então, a partir dos 18, as meninas se governam, respondem por si mesmas, e antes disso, além da indicação do próprio coletor que a gente adquiriu, que é o coletor da Enciclo,
ser, na embalagem, ele afirma, né, ser indicado para maiores de 18 anos. Para além disso, a gente tem essa questão ainda para ponderar aqui, enquanto projeto, né, de uma instituição de ensino, de pesquisa, de extensão, enfim. Tá? E aí, então, para quem assinalou que tem o desejo de receber um coletor, nós vamos estar na sexta-feira lá no campus, a partir das 15 horas, tá? Das 15 até umas 18, mais ou menos. Se alguém tiver a necessidade de algum outro horário, se alguém tiver assim, não consigo de jeito nenhum estar nesse horário no campus, precisa escrever para a gente ver alguma alternativa, tá? Porque como nós estamos em atividades remotas ainda, né? Tem todo um trâmite para fazer o uso do espaço do campus, e aí a gente tem autorização para estar nessa sexta-feira lá entregando esses coletores, e alguma participante que eventualmente não consiga nesse momento, né, agora no dia 29, a gente precisa verificar como vai proceder essa entrega num outro momento, mas a gente fica também aberta a essa situação aí, porque sabe que as coisas estão todas, né, uma loucura. Mas, a princípio, seria esse o nosso momento lá de oportunizar a entrega, tá? E aí, conforme vocês indicaram no formulário, né, a entrega do modelo A ou modelo B também é de acordo ou com a faixa etária ou com o fato da mulher ter tido ou não filhos. Então, eu sempre falo, né, para as minhas alunas, quando a gente está conversando, assim, que, bom, o coletor, para mim, foi uma mudança revolucionária, assim, foi uma certa liberdade e um certo conforto. Mas eu já fiz um parto normal, né, um parto vaginal. Então, se a menina é virgem, eu não sei, não tenho experiência nem estudo para dizer que todas vamos nos adaptar, né? Mas, com certeza, é uma alternativa importante, assim, interessante que se tenha acesso. Na entrada do campus, tá? Nós vamos estar lá ou nós estaremos na entrada, bem no saguão ali do bloco A, na entrada, ou nós estaremos, se nós não estivermos ali, vocês tenham certeza que nós estaremos na sala C, que é lá onde é a sala das expressões, né, que tem o nosso espaço, que aí a gente vai estar organizando o laboratório lá também e vai estar esperando vocês para entregar esses coletores. A criação poética, Yasmin, ou pelo e-mail, que a Isa já colocou ali, ou pelo Insta do projeto das histórias de mulheres artistas, lá que eu colei ali o @ também. E a Lúcia comentou que não poderia mandar. Lúcia, eu vou esperar uma representação tua. A gente, na contemporaneidade, pensa na desconstrução também dos padrões de representação. Então, é a forma que te convier aí de representar, de alguma forma, né, esse momento ou esse assunto, como bate para ti. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vou pensar numa forma de expressão, vou mandar, sim. Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta que eu estou passando? Ou se alguém quiser falar também, fique à vontade. Até quando? A gente não estabeleceu um prazo, Ellen, porque o projeto das mulheres artistas vai rolar ainda até janeiro. Então, se vocês mandarem para nós a qualquer tempo, a gente pode repostar, pode, né, marcar, enfim, não tem problema. Mas, se for assim, né, nos próximos dias também, eu acho que não perde muito o gancho assim, da nossa conversa, né? Mas aí vai da viabilidade de vocês. Daqui a pouco também, não mandei agora, fiz mês que vem, olha o meu tempo, né? Fiz mês que vem, não vou mandar porque passou o tempo. Não, manda pra gente que a gente vai adorar receber, tá? E isso vai ser também um registro nosso, porque como a compra dos coletores é com o dinheiro da instituição, né? Então, todos os registros que a gente tenha de que realmente estão sendo envolvidas, né, as meninas que têm uma certa participação, não só das nossas estudantes, mas da nossa comunidade, né, um projeto de extensão. A próxima ação, a gente vai ter mais uma atividade para distribuir coletores. Vocês podem chamar as mães. A Leila falou de fazer uma conversa com as mães das meninas. Chamem as mães, se as mães não conhecem os coletores, podem vir a conhecer, a gente pode entregar para as mães, né, para outras parcerias que vocês tenham, além das suas mães, também são super, super bem-vindas, tá? E todos os registros que vocês puderem nos enviar de que estão pensando nesse assunto, a gente vai fazer uma coleção. Eu preciso me retirar, mas eu quero agradecer de novo esse momento.
dizer, Ju, que essa participação, ela foi uma participação acho, pela realmente a urgência do tema, né? Pela importância do tema, por estar as coisas assim ao nosso entorno. Eu digo de novo, agradeço ao Bolsonaro, né? Por ele ter essa negativa dele fez o tema bombar, né? E isso está independente da ação lá da deputada Luciana Genro e lá da deputada, da senadora, isso já estava acontecendo, mas o assunto, o tema veio agora a partir da negativa dele. E que eu também comecei a tomar conhecimento, e aqui eu coloco a minha ignorância a respeito do tema. Então, eu acho assim que é necessário, sim, falar muito. O próprio coletor, né, eu fui aprender com a minha filha. Ela disse, mãe, eu quero usar, eu nem sabia que existia isso. Entende? Então, porque eu não menstruo, porque eu não tipo, não fazia mais parte do meu mundo isso, né? E aí vem a minha filha tem 25 anos, né? Mas ela que vem, me apresenta, e aí eu vou, meu Deus, né? Então, isso tudo é muito novo, mas eu acho que não deixa de ser um tema extremamente importante. Não sei, eu fico pensando, será que eu, com a minha ignorância, que esteja achando tão importante, ou se realmente é um tema que não é falado, que não é apontado, né? Porque, e outra coisa, né? Essa questão de gerações, né? Vocês são super novinhas em relação a mim, falando sobre isso, nós estamos no mesmo... Isso era uma coisa que era tabu no meu tempo, onde já se viu criança, menina, né? Porque na minha época, 14, 15, 16 anos, era criança, falar sobre isso na frente de mulheres, né? Na frente de pessoas adultas, tipo, isso era conversa, olhe lá a conversa de colégio, né? Então, tudo isso é tabu, tudo isso eu passei, tudo isso eu vivenciei, e quando comecei a conversar com a minha mãe sobre isso, que tem 80 anos, ela fala coisas mais ainda tenebrosas sobre o que vem a ser tabu, né? Então, eu tenho essa experiência, então, 80, 50 e 25, né? A minha mãe, eu e a minha filha, e a gente percebe, assim, o abismo que é, e eu fico tão feliz de saber que agora as meninas, elas já trazem isso de uma forma mais tranquila, mais serena, mais suave, e que bom, e tomara que seja assim, né? Então, parabéns mais uma vez pelo evento, e obrigada, meninas, por esse momento de escuta e de partilha. Obrigada, Leila. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão, acho que a gente encerra, né? A gente vai fazer 2 horas, era 1 hora que a gente tinha pensado, bom que teve participação. Vai dizer, o coletor é novidade, mas tem depois os discos menstruais, que aí é outra vírgula nessa história. Mas aí a gente também, né? Daí a gente quer... Fala, Yasmin. Já encerrando aqui também, a gente se passou um pouco. Já queria deixar a minha sugestão, que até escrevi no formulário, que é propor um evento só para conversa e troca de diálogo. Porque aqui a gente está com pouco tempo, muitas gurias nem falaram nada, eu falei porque eu sempre falo. Mas imagina uma roda de conversa livre, assim, para a gente falar o que quiser, e várias experiências, seria muito bom. Porque isso é fundamental para mim. Eu pareço ser uma pessoa que já é super desconstruída, mas eu ainda não faço uso do coletor por várias questões. A Ana Carla, que é minha amiga do WhatsApp ali, a gente sempre conversa. Acho que já há mais de 1 ano que a gente fala sobre isso, e eu ainda aqui, né? Por várias questões, dinheiro, vergonha, preguiça, muitas questões que ainda não faço uso, e eu fico, poxa, como eu tô atrasada, não posso ficar atrasada. Mas eu preciso me abrir e conversar mais, e acho muito importante esse momento. Tomara que tenha mais pra gente voltar aqui e falar bastante. Agora vai ter que ter, né? Agora vai ter que ter. Mas não te sinta atrasada, porque a gente vai dando conta de uma coisa, de outra, e às vezes vai deixando, vai empurrando com a barriga aquelas que são mais nossas, né? Então, eu tenho algumas ex-alunas aqui que eu sei que são mães e que sabem o que é o atropelo das prioridades nossas, assim, né? Não só as que são mães, também essas universitárias, as alunas, e às vezes também as adolescentes no IFE, né? Que é um atropelo de disciplinas.
Então, eu quero deixar mais uma vez, assim, meu muito, muito, muito obrigada à Lúcia, que aceitou participar aqui conosco, trouxe muita coisa importante para a gente solidificar também, assim, né, as informações e os caminhos por onde a gente anda. A Isa, que está trabalhando comigo, que tem uma pesquisa artística que eu acho que vai engajar, assim, muita coisa ainda. A Leila e todas vocês, gurias, todas que participaram falando, né, que eu acho que é muito importante, eu nunca imaginava ter no Meet sobre menstruação a maior participação, porque no Meet a galera não abre a câmera, não fala, né, nas aulas, seja os assuntos mais básicos. E também quem participou aqui escutando, né, entre talvez uma e outra coisa que se resolve também no contexto doméstico, e mesmo assim esteve aqui presente conosco. Então, assim, muito, muito obrigada a todas, todinhas vocês. Gurias, Isa, Lúcia, não sei se vocês querem falar alguma coisa. A IFCTEC quer falar alguma coisa. Eu quero agradecer também. Espero que todo mundo tenha aprendido, aproveitado bastante. Eu tenho certeza que sim. Teve muita participação também, fiquei impressionada, fiquei bem feliz. Eu queria agradecer novamente a prof. Juliana, a Isadora e a Lúcia por terem nos dado essa aula incrível, foi muito bom mesmo. E agradecer a todo mundo que participou, agora não estão mais todos, mas agradecer a todo mundo que ficou até agora. E foi uma honra ter todo mundo aqui com a gente. E obrigada, se cuidem. Até a próxima. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, gente. Para estar aqui e também parabenizar a professora Juliana e a Isadora. Gostei muito, muito das exposições de vocês, principalmente a pesquisa da Isadora, que é um assunto que eu não vi nas minhas aulas de artes na escola, né? Então, parabéns por essa iniciativa, por colocar esse tema na arte, que é muito importante. E obrigada a todos que ficaram até o final. Então, obrigada, meninas, por tudo. E parabéns pela iniciativa aqui, porque é um assunto que merece atenção, né? E muitas mulheres ainda têm esse tabu. Então, parabéns para vocês estarem aqui, tentando cada vez mais se desconstruir, né? E obrigada também para a Lúcia, que aceitou participar. Foi muito importante a fala dela e a gente entender. Eu não entendia muito bem essa parte da legislação, então foi muito útil